Nesse vídeo a gente vai falar sobre a regra do quociente. A gente vai justificar o porquê que vale a regra do quociente, por que a gente precisa usar a regra do quociente quando tem uma derivada de uma função que é divisão de duas funções, da mesma forma como a gente fez lá para a regra do produto. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Para a gente começar a falar sobre a regra do quociente, vamos primeiro relembrar o que é a regra do quociente, né? Quando a gente tem uma divisão, a gente tem um quociente entre duas funções, a gente tá falando de divisão. Então, eu tenho uma divisão de uma função u sobre uma função v. E para a gente aplicar a regra do quociente, eu preciso aplicar essa expressão aqui. No denominador, a gente vai ter o termo que estava no denominador elevado ao quadrado. E em cima, a gente vai ter algo muito similar ao que a gente já fazia para a regra do produto. O' vezes v menos o v'. A diferença aqui é que a gente acrescentou esse sinal de menos aqui na regra do quociente. E tudo que a gente for trabalhar aqui para a regra do quociente vai ser muito similar ao que a gente já fez lá para a regra do produto. Então, se você não viu o vídeo da regra do produto, vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo o link desse vídeo que a gente falou sobre a regra do produto. Mas vamos lá. O próximo passo é trabalhar com uma função e justificar que realmente, sem usar a regra do quociente, a gente não chega na resposta da derivada correta. A gente vai chegar em um outro valor que não vai representar a derivada da função. E a gente vai usar como base para essa justificativa a função x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x². E agora eu vou transformar esse x ao cubo numa outra expressão, x na quinta sobre x², né? A gente pode diminuir aqui os expoentes, então 5 menos 2 vai ficar x ao cubo. Eu só transformei uma função numa outra, né? São equivalentes, só que expressas de forma diferentes. Mas se eu derivar essa, eu tenho que chegar na mesma expressão para a derivada dessa, porque elas são funções iguais. E uma ideia que a gente pode ter quando eu vejo uma fração, eu vou derivar em cima, eu vou derivar embaixo e vou ter a derivada da divisão. E não é verdade. Porque se a gente derivar o numerador, derivada de x na quinta, é 5x na 4. Se eu derivar o denominador, é 2x. E aí, quando eu simplifico, isso fica 5x ao cubo dividido por 2. Não é nada parecido com 3x². Por mais que seja a mesma função, que a gente usou um caminho diferente, a derivada tem que ser igual, a derivada é única. Então, olhar para uma divisão e achar que é só derivar em cima e embaixo e tá certa a derivação, não é verdade, a gente não pode fazer isso. Só que se a gente usar a regra do quociente, vou pegar a mesma função, a gente vai ter a u como sendo x na quinta e a v como sendo x² e aplicar aqui a fórmula, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. Então, eu peguei a u como sendo x na quinta e o v como x². O denominador, que era x², eu vou elevar ao quadrado. Em cima, eu vou derivar x na quinta, que é 5x na 4, e vou multiplicar pelo denominador, que é x². Menos o numerador, que é x na quinta, e vou multiplicar por 2x, que é a derivada do x². E agora a gente vai trabalhar com essa expressão. X na 4 vezes x² é x na 6, x na quinta vezes x é x na 6, e vou manter as constantes 5 e 2. Então, 5x na 6 menos 2x na 6, como as potências são iguais, isso é 3x na 6, dividido por x na 4. Aqui, como é potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 2 virou esse 4. E ao simplificar o x na 6 com o x na 4, a gente tem o x², né? 6 menos 4 é 2. E sim, cai na mesma expressão que a gente tinha para a derivada da função f. Eu escrevi ela como uma fração e usando a regra do quociente eu cheguei na mesma derivada. Então, não é porque a gente tem uma forma diferente, um caminho diferente para resolver uma derivada que a gente vai ter que chegar em valores diferentes. Não, tem que chegar na mesma expressão. E é por isso que a gente precisa usar essa regra do quociente
quando aparece divisão de funções. E agora, o próximo passo é a gente justificar a regra do quociente usando a definição de limite. Então, a gente vai pegar uma função que é a divisão de duas funções e vai aplicar a definição de limite para a gente calcular a derivada dessa divisão. Troquei a minha f pela u dividido pela v, só mantive os argumentos conforme o limite aqui me pedia. E aí a gente cai nessa soma dessas duas frações e depois a gente tem uma divisão de duas frações. Para a gente continuar a resolução, primeiro a gente vai fazer essa subtração, então a gente precisa tirar o mínimo entre v de x mais h e v de x, que é a multiplicação das duas. E aí, quando eu dividir essa multiplicação por v de x mais h, vai sobrar só o v de x, vezes a u de x mais h, que é o termo que estava ali de cima. Se eu pego essa mesma expressão e divido por v de x, eu vou ficar com v de x mais h multiplicado pela u, que é o termo que está aqui em cima. E agora, eu vou trabalhar com essa divisão de frações. O h, ele está dividido por 1. Então, quando eu for fazer a divisão, eu vou manter a primeira fração, que é tudo isso, e vou multiplicar por 1 sobre h. A parte de cima, então, eu multiplico por 1, que é tudo que já estava, e a parte de baixo eu vou multiplicar por h. Então, apareceu esse h junto com a multiplicação dessas duas funções v. E aí, na mesma forma que a gente fez para a regra do produto, aqui a gente vai acrescentar um termo, na verdade vai acrescentar dois termos, que vão ser convenientes para a gente justificar, né, encontrar as derivadas de u e as derivadas de v, mas são termos convenientes que a soma deles vão dar zero. Esses termos vão ser menos u de x vezes v de x, mais u de x vezes o v de x, né? São termos iguais, só que um tá com sinal de mais, o outro tá com sinal de menos. E a gente vai separar em dois limites. Esses dois termos primeiros aqui, eles têm o v de x em comum. E os dois últimos, eles têm o u de x em comum. Então, a gente já vai separar, já pensando em colocar o v no primeiro limite em evidência e no segundo o u. Então, vamos colocar o v de x em evidência aqui no primeiro limite. A gente vai ter v de x vezes a u de x mais h menos a u de x dividido pelo denominador. Ali, quando eu separei em dois limites, aquela fração em duas frações, eu mantive o mesmo denominador, né? Então, por isso que aparece h, v de x mais h, v de x nos dois termos. Esse segundo termo, quando a gente coloca u de x em evidência, eu também aproveitei para trocar o sinal de menos. Por quê? Na definição de limite, aquele termo que tem um argumento x mais h, ele tem que ser positivo. E aqui, como a gente quer construir a derivada da v, a gente tem o v de x mais h, ele está negativo. Então, eu trouxe esse menos para fora, como se eu colocasse o menos u de x em evidência. E aí, o menos já foi aqui para fora do limite e deixei só o u de x. Só que isso interfere aqui nesse u de x também. Como ele não tem negativo, e pensando, né, que menos com menos dá mais, um menos foi lá para fora e o outro menos ficou aqui com o v de x. Então, por isso que ficou essa expressão e aparece esse menos aqui na frente. Agora, a gente vai separar o que é a derivada de u e o que é a derivada de v nesses dois limites. Então, fica v de x dividido por v de x mais h, v de x, nessa primeira expressão aqui, vezes esse termo aqui, ó. Se eu tirei o v de x de cima, sobrou só essa expressão que é a diferença ali dos u's. Embaixo sobra só o h e a gente tem, então, a derivada de u aqui. E nesse segundo termo, a mesma coisa. Eu vou tirar o u, v de x mais h, v de x, e sobra só a derivada de v. Quando eu aplicar o limite, esses dois termos, então, vão ser u' e v', e a gente só precisa analisar o que acontece com essa outra fração que a gente tem aqui. Como o h vai a zero, v de x mais h vai ir para v de x, né? O h está indo para zero, então o v de x mais h vai para v de x. E essa primeira expressão vai ficar v dividido por v quadrado, porque vai aparecer 2v aqui no denominador, depois que eu aplicar o limite. Vezes u', menos a u dividido por v quadrado, pela mesma justificativa,
vezes o V'. E aí, quando eu juntar isso aqui numa única fração, o denominador é V², sobra V vezes U', ou U' vezes V, porque a multiplicação é comutativa, então eu posso mudar a ordem, menos U vezes o V'. Então, a gente já tem aqui a expressão bem certinha da regra do quociente. E para fechar, a gente vai aplicar a regra do quociente para uma função, né? Um pouquinho mais geral do que aquela que a gente fez lá inicialmente, mas sempre pensando que a gente tem a função u, a de cima, e a função v, a parte de baixo. Quando a gente começa a estudar essas regras de derivação, e principalmente essa regra do produto e do quociente, que ela é um pouco diferente do que a gente imaginava que poderia ser, foge do padrão, uma ideia é sempre, depois que decidiu quem é a U e quem é a V, colocar ela num cantinho separado, como se fosse um rascunho ali, e derivar essas duas funções. Então, a derivada de U vai ser 4x² menos 2, e a derivada da exponencial é a própria exponencial. E aí eu vou ter os 4 elementos que eu preciso para a gente substituir aqui na nossa regra do quociente. Vou escrever agora todos esses termos e depois eu trabalho para poder justificar, para simplificar alguma coisa. Então, aqui em cima eu começo com U'. U' é essa expressão aqui, 4x³ menos 2. Como tem a subtração, a gente vai colocar entre parênteses. Sempre é melhor colocar mais parênteses do que mesmo, mas sempre que tiver uma soma, uma subtração, é importante que a gente coloque o parênteses. Vezes o V, então vezes E na X, menos a U. De novo, a U tem subtração, então menos entre parênteses toda a expressão que representa o U, vezes o V', que é o próprio E na X, dividido por V², então, E na X elevado ao quadrado. Aqui a gente pode simplificar um pouquinho mais, a gente já fez a derivada, mas a gente pode ajustar isso aqui, trazer de uma forma mais simplificada. Eu percebo que o E na X tem nos dois termos, então eu vou colocar em evidência. E os outros termos aqui, que são potências de X, eu vou colocar do maior para o menor. Então, o maior é x na 4, só que cuida com o sinal aqui, ó. Menos x na 4, mais 4x², menos com menos vai ficar mais 2x menos 2. E embaixo, E na X ao quadrado, a gente multiplica o x vezes 2. Então, aparece o 2x. Para fechar, a gente pode simplificar esse E na X com um E na X embaixo e vai ficar só o polinômio aqui de grau 4 dividido por E na X. E com isso, então, a gente finaliza a justificativa da regra do quociente, primeiro usando aquela motivação da função de que é realmente importante que a gente faça a derivada usando a regra do quociente, se aparece a divisão de duas funções, porque senão a gente vai estar fazendo uma derivada que não é a derivada daquela divisão. E depois a gente faz a justificativa formal, usando o limite, que é um pouquinho mais complexo, que a gente precisa ajustar ali bem os termos para aparecer a regra mesmo que a gente vai usar, que é a regra do quociente. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.